Olá, pessoal, tudo bem? Professora Vivian Cristina, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Nós estamos ainda discutindo a matéria para a prova da Assembleia Legislativa de Minas. Vocês pediram e tem aula nova hoje sobre um tópico importantíssimo dentro do Poder Legislativo Estadual, que são as comissões. Nós vamos ver aqui as comissões permanentes e temporárias na Assembleia Legislativa de Minas. Antes de começarmos, já te peço para curtir o vídeo, deixar aí o seu comentário, compartilhe com quem vai fazer essa prova. Já pensou? Pode ser uma questão da prova e você vai ajudar e muito esse amigo que também está estudando, né? Então, me ajude, ajude seu amigo, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de estudo, para quem você sabe que será útil. Então, vamos lá. Quem estiver com a apostila pode acompanhar aí. Pessoal, recebi algumas mensagens. Nesse momento, nós não estamos mais vendendo a apostila, porque alguns conteúdos só são liberados depois de 7 dias. São umas 600 páginas de conteúdo, então não faria sentido, tá? Então, quem não tem, veja aí os artigos abordados, leia pelos artigos junto com o material que eventualmente você já tenha. Revise questões, assista às aulas anteriores, porque estou prevendo aqui que acertaremos algumas questões da sua prova. Tomara, né? Então, nós temos um dos tópicos do edital, quando prevê o Poder Legislativo Estadual, é justamente o das comissões. E nós temos, da mesma forma que temos no Poder Legislativo Federal, no Poder Legislativo Estadual, em Minas, na Assembleia Legislativa de Minas, comissões permanentes e comissões temporárias. Lá no artigo 60 da Constituição Estadual está previsto que a Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma do regimento interno e com as atribuições nele previstas, ou conforme os termos do ato de sua criação. Nós temos atualmente 22 comissões permanentes na Assembleia Legislativa de Minas. Onde é que está essa informação, professora? No regimento interno da Assembleia, lá no artigo 101. Então, são as seguintes comissões permanentes. Vamos passar por elas rapidinho? Primeiro, administração pública. Segundo, assuntos municipais e regionalização. Terceiro, de Constituição e Justiça, essa é bem famosa, não é? Que avalia a constitucionalidade dos projetos de lei. Eu quero que vocês se lembrem da minha voz, se aparecer uma questão dessa na prova, tá? Quarto, de defesa do consumidor e do contribuinte. Quinto, de direitos humanos. Sexto, de educação, ciência e tecnologia. Sétimo, de fiscalização financeira e orçamentária. Oitavo, de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Nono, de agropecuária e agroindústria. 10, de redação. 11, de saúde. 12, de transporte, comunicação e obras públicas. 13, de desenvolvimento econômico. 14, do trabalho, da previdência e da assistência social. 15, de segurança pública. 16, de participação popular. 17, de cultura. 18, de minas e energia. 19, de esporte, lazer e juventude. 20, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Olha que legal, mais atual, né? 21, de prevenção e combate ao uso de crack e outras drogas, questão de saúde pública. 22, de defesa dos direitos da mulher, também importantíssima temática. Então, estão aqui as 22 comissões permanentes no artigo 101 do Regimento Interno. O artigo 107 do Regimento prevê que as comissões permanentes, olha que excelente questão de prova, são constituídas em regra de 5 membros. As comissões permanentes têm, em regra, 5 membros, exceto as de administração pública, de Constituição e Justiça e de fiscalização financeira e orçamentária, que se compõem de 7. Estamos falando de comissões permanentes. Lá no artigo 108 do regimento, o deputado pode, como membro efetivo, fazer parte de até 2 comissões permanentes. Informações importantes que podem ser cobradas em uma questão de prova. No caso de o deputado ser indicado para integrar mais de 2 comissões,
prevalecerá a falta de sua opção imediata a indicação para as duas primeiras, certo? Essa é a regra do 108. Voltando à Constituição Estadual, lá no artigo 60, parágrafo 1º, está previsto que na constituição da mesa e na de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares representados na Assembleia. O que estamos buscando aqui, gente? Uma representação proporcional dos ideais políticos e partidários que existem na Assembleia, não é? Então, eles tentam reproduzir nas comissões, assim como na mesa da Assembleia, um mini plenário, uma mini representação do que existe na Casa Legislativa Estadual. O que essas comissões fazem? Vamos ver algumas atribuições? Primeiro, discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento interno a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros. Então, aqui é uma situação muito excepcional em que um projeto de lei pode ser votado por comissão permanente sem ter que ser levado a plenário. Essas situações estão lá no artigo 103 do regimento interno, né? Quando é que uma comissão pode resolver conclusivamente sobre um projeto de lei em turno único. Projetos de lei que versem sobre declaração de utilidade pública, denominação de próprios públicos, isso aqui costuma aparecer em provas. Se é uma lei para dar o nome de uma rua, de um viaduto, de uma ponte, de uma biblioteca, o projeto de lei pode ser votado conclusivamente em uma comissão permanente, tá? Requerimentos escritos que façam algumas solicitações. Então, depois vocês vão ler tudo, tarefa, tá? Quem não tem apostila vai pegar o artigo 103 do regimento para ler. E trouxe aqui também, no artigo 104, outras matérias, né? Outras questões, atos que são de competência das comissões. Realizar audiência pública com entidade da sociedade civil, possibilidade de os especialistas da matéria trazerem a sua opinião, a sua posição sobre o caso, realizar audiência pública em regiões do Estado para subsidiar o processo legislativo, convocar autoridades estaduais para prestar informação sobre assunto inerente às suas atribuições. E aqui nós temos uma infração administrativa, se houver a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias. Isso aqui não vale para o chefe do executivo, tá? Que não pode ser convocado, ele só pode ser convidado para comparecer a essas comissões. Receber petição, reclamação, representação ou queixa de qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridade ou entidades públicas. Então, é uma forma que nós temos de exercer a cidadania. Você quer apresentar uma denúncia perante a Assembleia, vai poder fazer isso perante as suas comissões. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, apreciar plano de desenvolvimento e programas de obra do Estado, de região metropolitana, de aglomeração urbana e microrregião, acompanhar a implantação desses planos e programas. Então, só para vocês terem uma noção do que essas comissões fazem, das suas atribuições. Então, nós temos 22 comissões temáticas, não é? Que são permanentes, e essas comissões têm mecanismos de aproximar a sociedade do poder legislativo. Então, de especialistas levarem a sua contribuição, de receberem denúncias, de discutirem assuntos através das audiências públicas. Então, é um papel muito importante que essas comissões desempenham. E é importante mencionar também que o presidente da Assembleia, junto com os presidentes das comissões permanentes, formam o que nós chamamos de colégio de presidentes. Então, se aparecer lá na sua prova, não é o que é o colégio de presidentes, artigo 121A do regimento interno, ele é formado pelo presidente da Assembleia e os presidentes das comissões permanentes. Marquem aí, anotem para vocês lerem 121A e 121B do regimento interno. Além das comissões permanentes, temos também comissões temporárias. Elas estão lá no artigo 110 do regimento interno.
temos 4 tipos de comissões temporárias. Memorizem. Comissões temporárias especiais, as mais famosas de todas, comissões temporárias de inquérito, a CPI é uma comissão temporária, comissão temporária de representação e as comissões temporárias extraordinárias. Quantos membros tem uma comissão temporária? Em regra, 5 membros, salvo a de inquérito, que tem 7, terá 7. É uma outra previsão que nós temos aqui, uma exceção do artigo 111, e a de representação, cuja composição vai ser determinada em cada situação pelo presidente da Assembleia, tá? Então, isso é importante saber, ter noção dessa composição. Agora vamos ver cada uma delas, vamos passar rapidamente e focar na que mais nos interessa, que é a CPI. São comissões especiais as constituídas para emitir parecer sobre. Então, para que serve uma comissão especial? É ela que vai avaliar o mérito de uma PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, o veto à proposição de lei, escolha de titulares de alguns cargos que estão lá no artigo 62, pedido de instauração de processo por crime de responsabilidade, projeto de resolução que aprova a apresentação de proposta de emenda à Constituição Federal e a previsão no parágrafo único que essas comissões especiais serão constituídas pelo presidente da Assembleia, cumpridos os requisitos do regimento interno. Então, são comissões especiais. Comissão de representação, qual é a sua função? Ela é constituída, atenção, de ofício ou a requerimento. Se a questão diz que é só de ofício ou só por requerimento, já fica errado. E olha o nome, gente, representação. Ela vai estar presente representando a Assembleia, em nome da Assembleia, em alguns atos. Diz o parágrafo 1º que a representação que implicar algum tipo de ônus para a Assembleia somente pode ocorrer se houver disponibilidade orçamentária. Atenção, isso aqui já caiu. Não haverá suplência na comissão de representação. Quando a Assembleia Legislativa se fizer representar em conferência, reunião, congresso ou simpósio, quem vai ser preferencialmente escolhido para compor essa comissão? Os deputados que se dispuserem a apresentar algum trabalho relativo ao tema. Faz todo sentido, não é? Vai representar a Assembleia em um seminário sobre meio ambiente um deputado que estiver disposto a falar sobre a temática. Estará ali representando a Assembleia. Comissões extraordinárias, importantes, são constituídas para tratar de assunto atinente à defesa de direitos coletivos, proceder a estudo sobre matéria determinada e tratar de tema relacionado à competência de mais de uma comissão permanente. Então, uma temática que envolva, por exemplo, direitos humanos e defesa da mulher, e, além disso, direitos das pessoas com deficiência. Essa comissão extraordinária vai tratar dos temas já que são competências de mais de uma comissão permanente. Pode ser constituída a requerimento, aprovado pelo plenário, ou de ofício pela mesa da Assembleia. Prazo de funcionamento das comissões extraordinárias, até 1 ano prorrogável uma vez, por igual ou menor período, de 60 dias prorrogável uma vez por até 30 dias, nos casos das comissões a que se refere o inciso 2º. O inciso 2º é para proceder a estudo sobre matéria determinada. É bom memorizar prazos, tá? Essa comissão extraordinária é extinta automaticamente ao término do mandato da mesa da Assembleia. Ela apresenta um relatório com as suas conclusões. O primeiro que assinar o requerimento de constituição dessa comissão faz parte da comissão. E, atenção, poderão funcionar ao mesmo tempo até 4 comissões extraordinárias, tá? Agora vamos gastar aqui um tempinho na comissão temporária que mais nos interessa e que também mais interessa em provas, que costuma ser a mais cobrada pelas bancas. Estou falando da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Nos diz o Alexandre de Moraes que as CPIs elas seguem uma tradição inglesa que remonta ao século XIV, quando, durante os reinados de Eduardo II e Eduardo III, permitiu-se ao parlamento, foi dado poder ao parlamento inglês de controlar a gestão da coisa pública realizada pelo rei, pelo soberano. Então, olha que interessante saber a origem. Segundo o parágrafo 3º do artigo 60, lá da Constituição Estadual, as comissões parlamentares de inquérito, observada a legislação específica no que couber, atenção, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias. CPI não julga, CPI não condena, CPI investiga. Além de outros previstos no regimento interno, e serão criadas a requerimento, atenção, de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa, 1/3 dos membros, para apurar fato determinado, atenção a essas palavras, fato determinado e por prazo certo. Se ela investiga, tem que produzir um relatório com as conclusões. Esse relatório vai ser encaminhado ao Ministério Público ou a outra autoridade que seja competente para tomar as providências cabíveis. Essas providências podem ser de natureza civil, criminal, administrativa. A CPI não vai tomar uma providência, ela encaminha para os órgãos, para as autoridades que sejam competentes para agir, certo? E aqui, gente, o Poder Legislativo, ao criar uma CPI, ele está exercendo uma função típica, que é a sua função de fiscalizar, de investigar, tá? Então, o Alexandre de Moraes até critica dizer que são poderes de investigação próprios da autoridade judiciária, porque a autoridade judiciária, na verdade, não é quem investiga, né? Quem normalmente investiga é a polícia e o Ministério Público. Mas, enfim, é dessa forma que está no texto. Como eu disse aqui, ó, reforço, o CPI não julga, não condena. Quais são os requisitos para a criação de uma CPI? Como nós vimos, requerimento de 1/3 dos membros da Assembleia. Para investigar fato determinado, não pode ser um fato genérico, não pode ser investigar a corrupção no Brasil, mas podemos ter uma CPI para investigar a atuação do Executivo Mineiro no combate à pandemia. Vejam que é um fato determinado, não é genérico, e por um prazo certo, tá? Essas informações também constam lá no artigo 112 do Regimento Interno, e ele traz uma novidade, que é o prazo. Então, segundo o Regimento Interno, a CPI é constituída para apuração de fato determinado no prazo de até 120 dias. Explica o regimento que fato determinado é o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica e social do Estado, que demande investigação, elucidação e fiscalização e esteja devidamente caracterizado no requerimento da CPI, então esteja descrito, delimitado. Esse prazo de 120 dias, atenção, poderá ser prorrogado até a metade a requerimento da comissão. O prazo, 120 dias, que pode ser prorrogado por até a metade mediante requerimento da comissão. Poderão, depois vocês vão ler esse artigo todo, tá? Tarefa, artigo 112 do Regimento Interno. Poderão funcionar concomitantemente até 6 comissões parlamentares de inquérito. O Supremo já entendeu que não há problema em prorrogações sucessivas dos prazos da CPI. Só que existe um prazo fatal, que é o término da legislatura. Nenhuma CPI pode passar de uma legislatura para outra, tá? Então, pode até ser que esse prazo previsto no regimento, ele seja prorrogado, mas não pode passar do término da legislatura. Outra coisa, diz o texto que basta o requerimento de 1/3 dos membros. Esse requerimento não pode ser submetido a plenário, é o direito de uma minoria pedir a abertura de uma CPI e ser atendida, tá?
Então, é para resguardar direitos da minoria por um princípio democrático. Se houver requerimento de 1/3 dos membros, a CPI deve ser instalada. Não é uma possibilidade, é uma obrigação. Se o presidente da Assembleia não instalar a CPI, mesmo perante requerimento de 1/3 dos membros, caberá mandado de segurança, porque os deputados, esse 1/3 que fez o requerimento, tem direito líquido e certo à instalação da CPI. Vejam que legal. Os poderes da CPI estão no artigo 113 do Regimento Interno. Então, por exemplo, determinar diligências, convocar secretário do Estado, tomar depoimento de autoridade, ouvir de indiciados, inquirir testemunhas, requisitar informações, documentos, serviços, inclusive policiais, transportar seus lugares onde se fizer necessária a sua presença. Leiam o artigo 113 do Regimento Interno. Coloquei aqui uma decisão do Supremo muito interessante. O STF, agora no contexto de pandemia, ele considerou inconstitucional que uma CPI do Senado, que foi a CPI conhecida como CPI da pandemia, convocasse governadores. Por quê, gente? Segundo o STF, eles poderiam convidar o governador para comparecer voluntariamente a uma reunião de uma comissão agendada em comum acordo. E para uma CPI, o governador só poderia ser convidado, nunca convocado, mas ele só poderia ser convidado a participar de uma CPI no âmbito da Assembleia do seu estado. O Senado não pode convocar e muito menos convidar o governador de Minas para comparecer a uma CPI do Senado. Uma CPI da Assembleia Legislativa de Minas poderia convidar o governador de Minas a comparecer, certo? Posicionamento do Supremo. O que uma CPI pode e o que uma CPI não pode fazer? As bancas adoram perguntar isso em provas. A CPI pode determinar quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados, mas, como veremos, não pode determinar interceptação telefônica. Pode ver os dados da conta de telefone, horário de chamada, duração, mas não pode ter acesso ao conteúdo da conversa. Percebem a diferença? Pode determinar a oitiva de testemunhas, inclusive com possibilidade de condução coercitiva, ouvir investigados ou indiciados e, claro, garantindo a eles o direito de permanecerem calados, o direito ao silêncio, tá? Dos investigados e indiciados. Realização de perícias e exames necessários à produção de provas. Determinar buscas e apreensões respeitada a inviolabilidade domiciliar, porque para entrar no nosso domicílio é só com ordem judicial, e CPI não tem poder de juiz, não é? Então, pode ser uma busca pessoal, uma busca no carro, mas não pode ser uma busca domiciliar, certo? Utilizar documentos licitamente obtidos, mesmo que esses documentos sejam sigilosos. O que a CPI não pode? Decretar qualquer hipótese de prisão, salvo a prisão em flagrante, que o deputado estadual pode decretar. Na verdade, qualquer um de nós pode prender em flagrante, né? Então, está lá uma pessoa prestando um depoimento, o deputado sabe que ela está praticando o crime de falso testemunho, pode prender em flagrante. É o deputado que prende, não é a CPI. Determinar a aplicação de medidas cautelares, como indisponibilidade de bens, arrestos, sequestros, hipoteca judiciária, proibição de ausentar-se da comarca ou do país, como já vi aí na mídia, né? CPI determinando que uma pessoa não pode viajar, apreendendo passaporte, não pode. Essas medidas são judiciais, só o juiz pode determinar. Proibir ou restringir a assistência jurídica aos investigados? Claro que não, porque esse é um direito constitucional. Não pode determinar interceptação telefônica, não pode, de uma forma geral, praticar atos que sejam de reserva jurisdicional. E mais importante, deve, sobretudo, respeitar direitos fundamentais e respeitar o princípio da dignidade humana.
Depois de concluir a investigação, ela vai apresentar um relatório circunstanciado com as suas conclusões, pode enviar ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral do Estado, ao Poder Executivo, a comissões, a qualquer outra autoridade que tenha conhecimento da matéria e que deva tomar providências, tá? Artigo 114 do Regimento Interno. E assim nós fechamos, ficou um vídeo mais longo, mas acho que muito útil e aposto aí uma questão sobre esse tema na prova de vocês. Então revisem aí as comissões permanentes e temporárias da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, tá bom? Espero ter contribuído e, se tudo der certo, vou gravar agora uma aulinha sobre processo legislativo, alguns tópicos do processo legislativo para encerrarmos as nossas aulas para a Assembleia. Já sabe, se você ainda não curtiu o vídeo, curta, deixe o seu recadinho, compartilhe, me ajude a divulgar o canal. Grande beijo para vocês, até a próxima!